Então vamos lá, vamos seguir aqui. Dentro desse componente de painel entrarão, né, todos os outros componentes que eu quero exibir aqui, que seria a imagem, as text box, botões. Mas por que eu estou colocando um painel? Para que quando eu posicionar esse painel, todos os componentes que estão dentro dele se posicionem junto, beleza? Com a cor que eu quero de fundo para o painel, né? Aqui no back color ele vai ter várias opções, mas a cor que eu quero mesmo é transparente, ou seja, eu não quero cor nenhuma de fundo para esse painel, beleza? Então eu vou deixar a opção aqui de transparente para ele, tá? Agora, eu quero aqui dentro desse painel a imagem. Então eu poderia, inclusive, em vez de colocar um componente de imagem, eu já posso puxar a imagem direto para cá, que também é interessante. Então em Background Image eu venho aqui, ó, em recurso local, importar, e aqui eu pego a minha imagem, que é login imagem completa, beleza? Vou selecionar ela e vou dar OK. Tá aí, ó. Perfeito. Percebam que esta imagem ela tem uma leve transparência. Se eu tivesse deixado cor no fundo do painel, essa transparência dela não seria vista. Então aqui, ó, talvez vocês não estejam percebendo aí, mas ele mostra, ó, lá, ele mostra a parte do fundo ali, ok? Ele tem uma leve transparência que eu dei aqui no Photoshop, né? Se você quiser, inclusive, pode dar mais transparência nela, ó. Se eu não me engano, aqui foi aqui, ó, fundo login, é esta área, tá com 65, mas aí você define o grau de transparência que ela vai ter, ó, conforme o seu projeto, conforme o seu gosto, né? Eu acabei deixando aí um total de 65, beleza? Então tá, feito isso, agora eu preciso inserir dentro do meu painel as outras informações, que seriam aqui a caixa de texto, porque se eu rodo ele, vamos inicializar, o que acontece? Eu só tenho uma imagem, eu não tenho condição de clicar em botão porque não existe botão. Eu não tenho condição de inserir texto porque não existe as text box, que são as caixas de texto. Então eu tenho que fazer isso. E outra coisa, o posicionamento dele continuou estático. Então, aonde eu coloquei aqui, ó, é onde ele vai abrir, né, posicionado. Ah, mas eu gostaria que esse painel fosse aberto no centro. Então nós precisamos de utilizar o código para poder fazer isso, para que ele fique sempre centralizado, beleza? Porque aqui, ó, as posições nós podemos definir também nos objetos. Então nós temos o size, como vocês viram, e temos uma propriedade que se chama location, inclusive é ela que nós vamos acessar via código, né? Aí você pode até analisar, o meu monitor, por exemplo, ele tem 1366 de largura. Eu poderia dividir aqui e colocar ele posicionado no meio, mas e quando esse sistema for aberto em outro monitor diferente desse tamanho? Então eu não posso fazer esse tipo de posicionamento de forma manual. Eu tenho que fazer esse posicionamento via código. Como que eu faço isso? Eu vou selecionar primeiro o formulário, então selecione o formulário de login. E vamos aqui, ó, nessa seta ao lado que são os eventos, ok? Aqui tem alguns eventos que servem para executar, por exemplo, quando o formulário for fechado, quando o formulário for aberto, quando o formulário aí receber um clique, receber um duplo clique, por aí vai. Então eu quero que ao abrir o formulário, né, ele execute para mim o posicionamento do meu painel. Então aqui eu tenho a opção do load, como vocês podem ver. Se eu dou um duplo clique aqui, ó, ele cria para mim esse evento, que é o evento do form load, beleza? Outra forma de criar esse evento é você selecionar o login, dar um duplo clique aqui, ó, em qualquer local da tela. Não pode ser em cima de componente, senão o evento vai ser criado para o componente. Então, ele criou para mim o evento aqui do form login load, que é o carregamento do formulário, e dentro desse evento, ou seja, entre as aberturas das chaves, né, eu vou então estar inserindo o código para que ele possa posicionar o meu painel. O meu painel, como que ele se chama? Ele se chama PNL login. Quando eu começo a digitar, ele já insere ali. E a propriedade na qual eu quero acessar dele é a propriedade location. Percebam que eu tenho várias propriedades aqui, ó. Essas propriedades que ele mostra é justamente essas propriedades que eu tenho aqui no painel de propriedades. Então eu poderia acessar o paint, eu poderia acessar aqui o click, eu poderia acessar o background, né? Várias outras configurações também via código. O que eu quero acessar é a localização dele. Tá.
como que eu gero uma nova localização? A nova localização ela é gerada pelo ponto. Então você vai dar aqui um new point, que é o ponto aí, né, na posição X, que seria horizontal, e na posição Y, que seria vertical, e aqui dentro eu passo os valores, beleza? Toda linha em C# termina com ponto e vírgula. Se você tiver dificuldade na programação, eu tenho um curso de C# básico e avançado onde eu detalho mais o que são variáveis, o que são métodos de chamada, né, o que são funções, o que são laços de repetição. Então eu posso indicar para você que tenha muita dificuldade, mas eu vou tentar ser aqui, né, o mais detalhista possível, pelo menos nesses 2 primeiros cursos, para que você não tenha esse tipo de dificuldade. Então na próxima aula nós vamos aprender a passar esses pontos que seriam a posição horizontal e posição vertical aqui para o meu componente.